Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. O Junílio Zeuli Filho veio de São José do Rio Preto só para contar para a gente da grande bênção que é experimentar o amor de Deus em sua vida. Filho de pais batalhadores, ele sempre teve boas condições de vida e boas oportunidades. Então, curtiu muito, namorou muito, viajou quanto quis, comprou o que quis, mas só depois que ele aceitou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, é que entendeu o que é felicidade e satisfação plena. Hoje, ele nem pensa em voltar para aquela vida e prossegue para o alvo, com a vida transformada em 180 graus. Junílio, que prazer pra gente receber você aqui. Muito obrigado, viu? Prazer é todo meu. Que boas lembranças que você tem da sua infância lá? Foi em São José mesmo, a sua infância? São José do Rio Preto. São José do Rio Nascido Preto. e crescido lá. O que te marcou ali? Acho que vendo a infância de hoje, parece que a gente dá mais valor ainda na infância que eu tive. Era a rua repleta de amizade, de vizinhos, a gente sempre vivia junto ali, fazendo brincadeiras até a noite, e tinha videogame, tinha as coisas, mas não era tão bitolado igual hoje. Então a gente vivia mais na rua, na casa dos amigos. Que legal. E tem uma infância muito boa, lembranças muito boas da infância. Nessa fase ainda da infância, Junílio, que marcas, que heranças, que referências religiosas que você teve? Zero. Olha. De infância, porque ali na infância, o meu pai, dentro da família, era o único adventista da casa. E a minha mãe, minha irmã, a família da minha mãe já não é adventista, é de outra religião. E o meu pai, que, vou dizer que sempre foi, não, ele se tornou adventista logo depois se casou. Tá. Então, eu acredito que, por ele ter muitos choques, muitos conflitos, pela vida que ele tinha e pela vida de casados que eles tinham, pelos hábitos, e eu acredito que ele não ficou forçando muito a barra porque foi difícil para ele. Então, a gente tinha mais, eu tinha, né, mais o exemplo dele, o testemunho dele, mas ele não ficava forçando, nem eu, nem a minha irmã, de ir para a igreja, de fazer alguma coisa. Olha que interessante. Então, a gente sempre foi muita educação, meus pais, tanto minha mãe como meu pai, sempre educando muito bem em relação a hábitos e costumes, em relação a religião, de ter que ir à igreja, ter que fazer isso, aquilo, não, era tranquilo. Quer dizer que mesmo seu pai, né, sendo, né, de uma religião tradicional, conservadora e tudo, mas ele deixou vocês livres, não forçava a barra e ele ia sozinho para a igreja? Ia sozinho para a igreja. Olha só que interessante. Então ele dava os conselhos, né, bem sutil ali. E você via seu pai indo para a igreja? Via. Como que a religião dele era presente na sua casa? Que hábitos que você via seu pai praticando, religiosos? O mais marcante é o dia de sábado, né? Que ele era corrido no trabalho dele, às vezes ficava até a noite trabalhando e tal, mas chegava ali na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, já era tradicional ele pegar, hoje nem tanto, mas a maleta dele lá, a bolsa com acordeon, ele toca acordeon, e já ia para a igreja, isso era rotina, a gente vê. Só, uma coisa então, que marcou. E o dia de sábado, ele já ficava ali no canto dele, fazendo as coisas dele,
E quando a gente precisava fazer alguma coisa, de jogar bola, eu era fanático por futebol, tenho o desgaste da cartilagem de tanto futebol. Comum, né? Comum. E ele, sempre quando a gente ia jogar futebol, ia fazer alguma coisa, ele não falava, não vou porque é sábado. Ele levava, sempre dava muita atenção, tanto para mim quanto para minha irmã. Mas aí chegava naquele momento, ele ficava lá dentro do carro, sentava debaixo de uma árvore, ficava lendo a Bíblia. Olha só. Isso me marcou bastante depois. Quando você chegou na adolescência, na juventude, que estilo de vida que você assumiu para você? Olha, eu era muito tímido quando criança. Muito arteiro. Arteiro, mas daqueles mesmo. Mas muito tímido também. Então fui pegando um pouquinho de maturidade ali na adolescência, aí chegou ali nos 15, 17 anos, parece que teve um despertamento e que a timidez começou a ir embora, eu já comecei a me entrosar mais com amizades e querer sair e fazer, e eu comecei a fazer de tudo e mais um pouco. Olha só, qual que passou a ser seu estilo de vida nessa época? Diversão. E o que eu tinha na minha mente era aproveitar o tempo, aproveitar a vida, aproveitar a minha juventude. Olha, e eu não tinha muitos planos, o que eu vou fazer lá na frente da minha vida. Não, tinha, sim, a orientação dos meus pais era de estudar, de arrumar um trabalho, de se preparar. Mas a influência ali dos amigos, a roda de amigos que eu tinha, isso influenciou bastante, porque a gente sempre pensava em sair, em viajar e fazer, sempre pensando em diversão e aproveitar o tempo. Então isso foi muito intenso na minha vida. Nessa época, o que era um valor para você? O que você achava o máximo? O que eu achava o máximo? Difícil responder isso, porque eu acho que não passava isso na minha cabeça. Era o momento. Então a gente pensava o quê? No próximo. Vai ter algum evento, vai ter alguma festa, vai ter alguma viagem, já ficava sempre pensando no próximo. E você tinha condições para se bancar? Até uma certa idade, não. Meu pai me ajudava bastante. Aí depois eu comecei a trabalhar, e trabalhando, aí que ninguém me segurou mesmo. Aí eu só falava assim, pai, tô indo. Olha. Mas pra onde você vai? Eu vou viajar para tal lugar. Mas quem que vai? Vai eu, fulano, já uma turma. Onde você tá? Vou viajar. Não, semana que vem nós vamos estar em tal lugar. Hoje à noite tem uma festa. Mas que hora você volta? Não, amanhã cedo a gente volta. Ganhou sua independência. Chegava às 7, 8 horas da manhã em casa, atravessava a noite em festa, viajando. E meu pai sempre preocupado. Olha, é curioso a gente ouvir essa sua história, porque olhando para você, né, para essa figura que você está pintando aí pra gente, dá a impressão de que não te faltava nada, você tinha o que queria, você realizava o que te vinha à cabeça. E seu pai ali com aquele testemunho, né, de um cristão que todo sábado era piedoso e aquela coisa toda, né? Sim. Nessa época, te passava Deus pela cabeça, necessidade do espiritual? Tinha esses momentos assim de reflexão? Tinha, mas passava rápido. Te falar. Porque às vezes eu tinha momentos que eu até conversava com alguns amigos ali de rua, falava alguma coisa, mas não parava para fazer ou para buscar, para ler. A gente comentava sobre aquilo, mas como se fosse uma coisa assim, não, eu sei que isso aí parece legal, sempre acreditei na Bíblia. Eu acho que isso foi um ponto muito importante na minha vida. Eu sempre acreditei na Bíblia. Então, eu não queria ouvir. Não, deixa isso aí para lá, aqui tá bom para mim, do jeito que eu estou vivendo, não quero saber disso agora não. Sabia que aquilo lá era um lado correto, mas eu tapava meus ouvidos, eu não queria saber daquilo. Por quê? Porque aquela minha rotina, aquele meu ritmo de vida, estava sendo muito agradável, muito prazeroso para mim, porque era uma coisa em cima da outra. Era na sexta-feira à noite tinha alguma coisa, no sábado à tarde tinha outra, no sábado à noite tinha outra, no domingo, e assim ia, consequentemente, meio de semana. Então, esses momentos prazerosos, que eu digo momentos, porque agora que eu entendo que eram momentos prazerosos, uma felicidade que é momentânea, e eu vivia isso dia após dia, e isso foi passando meses, anos, e isso foi, e realmente não parei para falar, não, o que eu estou fazendo da minha vida? Isso aconteceu muito tempo depois. Entendi. Nessa fase aí que a gente está falando, né,
Se você pudesse me dizer o que te impediria, naquele momento, de te enxergar, por exemplo, com uma Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja, o que te amarrava ali naquela circunstância? Os meus hábitos, e esses meus hábitos eu gostava deles. Que sempre foi de ter muitos amigos, sempre foi de sair e de ter gente ligar, e gente me ligando, vamos sair, vamos fazer, vamos acontecer, estamos indo em tal lugar, vamos, sempre indo em boates, bares, porque isso era uma coisa normal, porque quando você não tem o conhecimento de Deus, você não conhece as doutrinas, aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo ali é uma coisa normal. E o que eu falava para outras pessoas, às vezes até mesmo para o meu pai, quando ele me questionava, quando ele perguntava, mas o que tem? O que tem está sempre na ponta da língua. Mas o que tem fazer isso? O que tem fazer aquilo? E hoje em dia eu entendo que as pessoas falam o que tem, o porquê isso, porquê aquilo, porque na cabeça de cada um, quando não conhece a Cristo, o que ele quer para a nossa vida são, como é que eu posso dizer? É o achismo. Eu acho que isso é certo. Então eu falo, o que tem? Por quê? Porque eu acho que é isso. Mas aí depois que eu fui perceber, depois de, muito tempo depois, começar a ler e estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, mas aí vem a outra pergunta, mas o que Deus quer para mim? Eu não tenho que eu achar. Mas agora eu quero entender o que Deus acha daquilo que eu estou fazendo. Isso eu fui entender muito tempo depois. Junilio, eu vou ouvindo a sua história e vai me passando pela cabeça, tantas vezes sentada aqui nessa mesa, eu já ouvi histórias de pessoas, histórias de conversão relacionadas a sofrimento, a perda de tudo. E até acredito que realmente o sofrimento possa ser uma ferramenta que Deus use para despertar a mente da pessoa para se voltar para Ele. Agora, você está me contando aqui uma história totalmente diferente, porque a nossa sociedade estipula certas crenças, certos padrões de felicidade. E você estava totalmente engajado dentro daquele padrão, você tinha tudo o que a nossa sociedade prega de aproveitar a vida, de ter uma vida boa, de ter uma vida feliz, e curtição, e tudo está à sua mão. O que é que faz uma pessoa, o que é que fez uma pessoa como você, de repente, se interessar pelo religioso e ter um encontro com Jesus Cristo? Isso que você está falando, eu tinha, na época, as pessoas colocavam ali na mensagem de redes sociais, de testemunhos lá, o Jonilio que sabe aproveitar a vida, nossa, esse é o meu amigo, não sei o que e tal. Porque na sociedade ali, até mesmo família, amigos, os mais próximos, olhavam a minha vida, o jeito que eu levava a vida, falando, não, esse que sabe aproveitar a vida. Esse que sabe aproveitar a vida. Tá curtindo. Tá... Quer dizer, quem que não quer? Você viaja, você sai, você... Eu nunca fui rico. Eu vou antecipar. Mas, graças a Deus, meu pai e minha mãe, como você disse no começo, sempre batalharam bastante e nos deu uma classe média ali, nunca passamos necessidade, sempre trabalhando e juntando. Meu pai me ensinou também, minha mãe, a juntar o dinheirinho e economizar. Uma coisa importante. Eu usava isso nas minhas viagens, quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro também. E, ao mesmo tempo que você tem tudo isso que você acabou de falar, começou a ser uma rotina. Então, quer dizer, os outros olham e falam assim, nossa, esse sabe viver. E ele que está aproveitando a vida. Mas muitos não sabem que quando você sai na sexta, você faz de tudo, e aquele momento, e no sábado de novo, e no sábado à noite de novo. Mas chegava no domingo, o domingo era o que pegava. Porque às vezes domingo eu estava tão esgotado de tudo que a gente tinha feito, das bebidas, das saídas, de tudo que tinha acontecido, que parecia que dava uma deprê. Às vezes minha mãe tem uma casa grande, eu sentava lá no fundo, ficava lá, sentado, olhando para cima, esgotado. O quê? Acho que o corpo eliminando o álcool também, do tanto que a gente bebia. Às vezes eu orava à noite, entrava às 10 horas da noite, saía às 7, 8 horas da manhã, tomando bebida de tudo quanto é jeito. Então o corpo também ficava esgotado. E com isso a cabeça também. E chegava ali naquele domingo, eu ficava às vezes pensando o quê? Qual que é a próxima que eu ia? Olha só. Olha. O corpo esgotado, a cabeça esgotada, o que a gente vai ter no meio da semana, o que a gente vai ter na próxima semana. Mas isso foi cansando.
acho que a cabeça foi cansando, o corpo foi cansando, e o tempo foi passando, e isso foi me esgotando. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, isso não estou aguentando mais, não estou aguentando mais. Quer dizer, que felicidade é essa? O que eu vejo hoje é que eu estava numa busca constante de uma felicidade. Eu achava que felicidade era viajar, era sair com os amigos apenas. Não que isso não deva ser feito, eu faço isso hoje, tranquilamente. Mas é uma diversão, uma saída muito mais saudável. Mas era só aquilo. Eu tentava preencher aquela felicidade lá no fundinho aqui do coração que faltava. Então era a busca. Por quê? Porque não tinha. Então eu ficava buscando. Comprei moto, comprei carro, fui atrás de comprar, de viajar. Não, o que está faltando na minha vida é fazer uma viagem. Já programava uma outra viagem, já ia. Não, mas agora se eu comprar uma moto e sair para viajar, para a estrada, vai ser a sensação de liberdade, isso que está faltando em mim. E foi lá, comprei a moto. Chegou uma vez que até não tinha parceiro para andar, fui sozinho para a praia, de moto. Era gostoso? Era. Mas eu cheguei lá na praia, pronto, cadê? E agora? E agora? Voltei de viagem, e agora? Aí que eu descobri que essa busca constante, essa corrida constante de felicidade tem um nome. Até o dia que eu achei isso que estava faltando, e não foi na viagem, não foi na moto, não foi no carro, não foi na casa, não foi numa garrafa, não foi em nada, foi Cristo. E eu comecei a lembrar da Bíblia, das historinhas que meu pai contava quando eu ia dormir. Você vê, é o exemplo, eu tenho, meu pai e minha mãe são minhas referências, mas em relação a isso, eu vejo meu pai, que tocava o violãozinho, cantando hinos para mim, contando as histórias da Bíblia e dando exemplos e dando testemunho. E eu tenho certeza que o terceiro aí que é forte demais, que é a oração. Então chegou um momento ali que eu já estava, não, gente, eu acredito que algo tá faltando, eu preciso buscar esse algo. Eu comecei a lembrar dessas coisas que eu aprendi. E aí eu acredito e eu tenho certeza disso, que o Espírito Santo, quando você dá uma brechinha para ele entrar no teu coração, ele vem ele vem voando com tudo. rápido, vem com tudo. Ai, e ali que legal. eu cheguei aí acho que meu pai ia tocar o acordeão, ele ia pregar, não lembro ao certo. Fui um dia com a minha irmã, e depois apareci de vez em quando. Foi aparecer. Aí, mas o ponto da virada foi que eu fiquei sabendo que ia ter um pastor lá naquela igreja durante, não sei se era uma semana ou 20 dias, alguma coisa assim, bastante. Aí eu conversei com meu pai, não, vamos, eu vou com você. Aí eu fui um dia, fui 2, fui 3, fui todos os dias. Gente, eu fico imaginando... Não faltei nem um dia. Os seus amigos, a sua família, quando for sabendo o quê? Jonelino todo dia para a igreja. O que falaram para você? Eu nem falava para eles. Eles nem ficavam sabendo. Até esse momento, as pessoas não estavam sabendo que eu estava indo na igreja, que eu estava indo de vez em quando. Mas era de vez em quando mesmo. Foi hoje, daqui um mês, 2 meses, ia lá, assistia alguma coisa. Mas essa sequência aí, esse evangelismo, essa sequência de sermões, de mensagem que eu ouvi todos os dias, mexeu comigo. Então, tem algumas passagens bíblicas me marcaram e me fizeram esquecer esses ditados populares, que todos os caminhos levam a Deus, o importante mesmo é seguir a Deus. E não é assim. Então, tem uma passagem em Mateus que me marcou, que é assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, a vontade do Pai, a vontade de Deus, nem sempre é a nossa, é a minha vontade, no caso ali. Quer dizer, as minhas vontades eram outras. Quer dizer, eu estava indo na igreja, mas eu saí ali da igreja, quando eu comecei a ir, eu já estava pensando onde que eu ia à noite, o que eu ia fazer. E começou aquele conflito, aquela batalha com as minhas vontades e com aquilo que eu estava descobrindo. O que você perdeu nessa época? De que você teve que abrir mão? Teve um momento marcante, que foi um final de ano, que na época
Preciso respirar fundo agora. É emocionante mesmo. Porque eu era muito frio com as pessoas. Muito frio com as pessoas. E essa frieza eu só perdi com Cristo no meu coração. Quem me conhece lá atrás sabe disso. E chegou no final de ano, e na época eu namorava, e que os costumes que eu tinha já começaram a mudar. Eu já não conseguia fazer aquilo que eu fazia antes. Aqueles atos, aquelas palavras, aqueles lugares, começou já a me incomodar, ao ponto de falar, parece de ouvir a voz de Deus. Não, aqui não. Isso não. O teu negócio é para cá, não é para lá. E a minha mudança começou a incomodar também. Então, na época que eu namorava, então incomodou toda a família, tudo, até a minha família, a família da outra pessoa. E isso foi um choque, isso gerou brigas, levou discussão para dentro da minha casa. Chegou a um ponto já de virar gritaria em casa por causa disso. Por que você fazia isso? Você mudou? Que Jonilho que é esse? E eu lembro muito bem desse dia, mas que era apagado da minha memória. E que minha mãe chorou, meu pai, foi uma confusão terrível. Então, dali eu resolvi esquecer, tentei explicar, mas não teve jeito, até eu decidi, não, vamos ficar sozinho, que é melhor. Aí me separei, e aí que eu foquei na igreja. Então, aproximadamente 2 meses depois, eu me batizei. Olha só. Eu me batizei e na época eu era sócio de eu tenho uma agência de publicidade desde 2000. Então eu estava com um sócio nessa época e ele também veio conversar comigo, que ele estava com alguns problemas pessoais, algumas mudanças de vida e a gente tinha que separar, porque ele queria seguir outro rumo. E, bom, resumindo, eu tinha muitos amigos para sair, para passear. Muitos amigos já não me ligavam mais. Quer dizer, quem que vai sair com um cristãozinho agora, que tem dia para sair, que não bebe, que tem isso, aquilo. Então, eu tenho muitos amigos, hoje, ainda daquela época. Mas muitos já não me procuravam mais. Muitos parceiros que eu tinha para viajar também não me procuravam mais. Tinha até familiares que a gente fazia programações e viagens, já não tinha mais. Tinha uma agência de publicidade, agora não tinha mais. Começou a vida nova mesmo. Chegou no finalzinho do ano ali, eu estava lá numa salinha, lá num canto da confecção da minha mãe, o meu computadorzinho usado lá, sozinho, sem mais uma garantia de dinheiro no fim do mês, com menos gente do meu lado, e sem namorada, e sem alguns amigos, que eu contava tanto com eles, já não estava mais. E eu falei, e agora? E agora? E agora? Jonilho, só para a gente encerrar rapidinho, não posso terminar essa parte sem perguntar para você, valeu a pena? Demais, demais. Hoje em dia eu posso não andar de moto, andar de bicicleta, que eu tô contente. Não digo que eu tô felicidade 100%, eu acredito que isso Paulo foi um diferencial de Paulo, que ele diz que ele aprendeu a viver contente em tantas situações. Mas a gente é falho, pecador, a gente tem os altos e baixos, mas a esperança da vida eterna me motiva a cada dia, a passar pelos altos e baixos, a enfrentar família, amigos, o que quer que for. Alguns amigos que eu perdi, eu ganhei o meu principal amigo, que é Cristo, que é Jesus, que eu converso com ele o tempo inteiro, ele está do meu lado o tempo inteiro, e ele me motiva, ele supre todas as minhas necessidades. É interessante que esse é o maior trunfo a favor do Evangelho, é um testemunho de vida, né? É uma história sendo contada de uma transformação de mente. É impressionante isso, a gente só tem que louvar o nome de Deus. Muito obrigado por ter dividido essa história com a gente. Isso foi um prazer. Vamos lá para o nosso ping-pong? Um pedido. Um pedido?
para minha mãe. Olha para frente, esquece o passado, amolece o coração e se entrega a Deus. Casamento. Foi uma bênção na minha vida. Um medo. De falar, eu poderia ter feito mais quando Jesus voltar. Liberdade. Não é nada daquilo que eu achava que eu tinha, mas é com Cristo do nosso lado. Um mistério. Um mistério. Trindade. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Juntar os pais. Okay. O meu pai e a minha mãe são referência na minha vida, mas o pai fez a diferença. Um abraço para o seu Junílio. Como que é o nome da sua mãe? Elizabeth. E um abraço para Elizabeth. E o versículo da Bíblia que te acompanha? O versículo da Bíblia que me acompanha e que me motiva a cada dia está em Apocalipse 21, de 3 a 4. Esse versículo faz toda a diferença quando eu olho para alguém que está pedindo esmola, alguém que está doente. Quando a gente visita algum hospital, eu olho para as ruas, as pessoas se esforçando, tentando vender alguma coisa, sem uma perna, com algum problema. Isso me vem na mente a todo momento. Apocalipse 21, de 3 e 4. E Deus mesmo habitará conosco. E não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quero levar os meus familiares, quero levar os meus amigos, que eu oro por eles, muito mais por eles do que para mim todos os dias. Para que eles entendam e amoleçam o coração que essa mensagem é poderosa. E que eles também amoleçam o coração e sigam a Cristo, obedecendo a Deus e fazendo a vontade dele. Junílio, que grande transformação, que história maravilhosa sua. E o nosso desejo, a nossa oração para você é que a sua fé se fortaleça cada vez mais, que você e sua esposa, que vocês sejam ainda uma luz muito grande para tantas pessoas com quem vocês vão entrar em contato. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um abraço para você e até a próxima semana.